Boa tarde a todos. Teremos depois um painel para debater o tema sobre mobilidade no varejo. Eu fiquei com a missão de fazer a apresentação inicial de 15 minutos para abrir o tema. A ideia é, mobilidade é um assunto abrangente no varejo. Algumas pessoas veem mobilidade como algo novo no varejo, mas todo mundo que lê código de barra em produtos e vê as pessoas movimentando estoque, já tem uma ideia que mobilidade não é tão novo no varejo. Por outro lado, as dimensões que a mobilidade está tomando são, acredito que, suficientes para a gente ter um debate bem interessante no dia de hoje. Bom, para começar a apresentação, acredito que o primeiro assunto de vários que eu vou discorrer hoje é, não há dúvida que o varejo tradicional, o varejo offline, perdeu algum espaço para o varejo online nos últimos 10 anos, desde que a onda de e-commerce começou. Mas quanto que perdeu de fato? Surpreendentemente, para alguns, não tão surpreendente para outros, hoje o online ainda é uma fração pequena do varejo total. Esse é um número dos Estados Unidos, não tinha os números atualizados do Brasil, mas acredito que é um número que pode ser extrapolado para vários mercados. Por outro lado, apesar do varejo offline ainda ser uma proporção pequena do varejo online, quando a gente vê o crescimento, existe uma indicação que não necessariamente essa comparação de hoje vai ser a mesma para o futuro. Hoje o varejo nos Estados Unidos cresce menos de 5% ao ano, em torno de 2%, 3% ao ano. O varejo online, tradicionalmente e-commerce, cresce 15%. Dependendo de como você mede, 3 a 5 vezes mais. Então existe o interesse geral do mercado em, como o varejo offline se adapta ao varejo online. E eu estou tomando cuidado de usar a palavra varejo online, não necessariamente e-commerce, por causa do meu próximo ponto, que é, o próprio varejo online está passando uma transformação. Até um tempo atrás, sinônimo de varejo online era e-commerce. Você tinha um site, você ia lá fazer compras. E era um processo similar a um processo da loja, com a diferença que acontecia tudo na tela do computador, sem você se locomover, e você mesmo fazia o seu processo de fechamento do pedido e da compra. Porém, quando a gente vê o varejo online hoje em dia, ele deixou de ser uma definição só de e-commerce. Então, intencionalmente, nesse slide, você vê a palavra commerce uma infinidade de vezes. Então, hoje tem o comércio social, o comércio curado, o comércio com assinatura, o comércio distribuído, a entrega no mesmo dia, a vendas diárias com promoções. Então, o próprio varejo online está passando uma transformação, está sendo desafiado por novos entrantes no mercado que estão repensando como fazer o aspecto online. Hoje em dia o Groupon é visto como, não só o Groupon, mas os representantes locais, não necessariamente como 100% bem visto como caso de sucesso, mas se você vê o Groupon como uma forma diferente de comércio eletrônico, é uma empresa que fatura mais de $1 bilhão por ano. Então, qualquer forma nova de comércio eletrônico que tem uma proporção dessa, deve ser considerado algo que no futuro pode ter uma maturidade interessante e desafiar os modelos tradicionais. Um aspecto interessante quando a gente olha o varejo online é que hoje, de novo o número dos Estados Unidos, 20% dos usuários de internet móvel já fizeram alguma compra e se consideram usuários de varejo móvel. Esse número nos próximos 5 anos, 4, 5 anos, tende a ser 60%. Então, 60% das pessoas que usam internet móvel também será um usuário do varejo móvel. Passando para o próximo ponto, então, se o varejo tradicional foi desafiado pelo varejo online e agora o varejo online está passando por uma transformação e essa transformação passa por mobilidade, quais são as oportunidades e transformações que a gente vai ver no varejo com a aplicação de mobilidade? Eu acho que o primeiro ponto, que é o mais óbvio, é que as pessoas vão começar a carregar a loja no bolso. Então, hoje existe um crescimento significativo, como mostrei no slide anterior, de pessoas que estão fazendo compras online, no celular. Em algumas indústrias é um mercado mais estabelecido, como viagens. Hoje nos Estados Unidos, 57% das pessoas que têm internet móvel já fizeram uma compra de viagem pelo celular. Se você vai para outros tipos de varejo, que são
menos virtuais como viagem, mais reais, mais físicos. A proporção não é tão grande, mas existe hoje uma tendência grande que as pessoas vão comprar numa outra tela que a tela do celular. Mas, surpreendentemente, se você vê os números sobre comércio móvel, tirando a parte de viagens, mas a parte de varejo mais tradicional de lojas, hoje a maior parte das transações feitas com mobile commerce aconteceram com marcas que são representantes do varejo tradicional. Então, um estudo que não está na apresentação, mas um estudo interessante, que 30% das compras que foram feitas no varejo móvel foram de marcas do varejo tradicional. Só 20 ou menos por cento dessas compras foram feitas numa empresa que só existe no varejo online. Então, se o varejo tradicional poder ser desafiado pelo varejo online, parece que agora com o varejo móvel, o campo está aberto de novo para todo mundo começar a explorar as possibilidades. O segundo ponto interessante é que existe uma percepção inicial que o varejo móvel ou mobile commerce ele é um subgrupo do varejo e-commerce tradicional. Mas quando você acha que não tem experiência mais frustrante, que você tenta utilizar um site de e-commerce e depois tenta utilizá-lo num dispositivo móvel e você não tem os mesmos recursos. Mesma experiência que acontece com bancos e outros serviços no celular. Então, uma das transformações do varejo móvel, do mobile commerce, não vai ser um subconjunto do e-commerce, tem que ser as mesmas funcionalidades e as funcionalidades só existem no mundo móvel. Por exemplo, contexto, localização, são coisas que não fazem tanto sentido no e-commerce. No mobile commerce vão ter um valor muito maior em função da natureza desse tipo de usuário. Segundo ponto, relacionado com... Ok, então se eu estou indo para um cenário em que não só eu vou ter o varejo físico, eu vou ter o e-commerce, eu vou ter o mobile commerce, muitas empresas têm se deparado com a situação que, ok, então agora eu preciso fazer tudo de novo. Então eu tinha uma versão do meu site de comércio eletrônico na web, agora eu preciso reinventá-lo em termos de tecnologia para o mundo móvel. Uma das estratégias que tem sido bem sucedidas nas empresas que têm adotado e-commerce, mobile commerce, ultimamente se as funcionalidades são as mesmas, ou os serviços que eu vou prover vão ser um subgrupo, supergrupo, que eu vou selecionar parte que faz sentido para e-commerce, parte que faz sentido para mobile commerce, a apresentação que você vai ter, um tamanho de tela diferente, não deve ser reinventar a roda toda vez. Até porque hoje em dia a gente está acostumado com duas telas. A tela do computador, depois o comércio eletrônico foi para a tela do celular, agora o comércio eletrônico tem para a tela do tablet, e parece que a quantidade de telas que estão aparecendo, as coisas vão parar por aí. Uma visão mais avançada, mas talvez futurista, nada impediria uma pessoa de usando o Google Glass, fazer uma compra na Amazon, assim como uma pessoa já faz no tablet, já faz no telefone, já faz na web. Então, do lado TI do varejo, se por um lado a adoção do mobile commerce vai acontecer, baseado nos fatos dos slides anteriores, a preparação para suportar múltiplas telas também é um desafio que tem que ser endereçado. O terceiro ponto, relacionado com... Falamos da parte virtual de mobile commerce e e-commerce. E a loja? A loja vai acabar? Existem previsões apocalípticas de que não vai existir mais lojas, vai ser tudo virtual e por aí vai. Só ainda não contaram para minha esposa, porque ela ainda vai nas lojas experimentar as roupas antes de comprar em qualquer que seja o canal. Também não contaram para as pessoas que vão comprar uma série de produtos, como televisão. Várias pessoas ainda vão nas lojas experimentar a televisão. Então, o advento do showrooming, que a pessoa ir lá utilizar a loja física como showroom, na verdade não é uma ameaça por si só. É mais um exemplo que as lojas continuam existindo, ser repensado é o modelo, é o formato. Então, um ponto interessante, quando a gente vê, essa é uma foto da loja da Apple em Amsterdã, parece tudo menos uma loja do varejo, parece algo convidativo, algo que você vai ter uma experiência interessante. Então, a grande mudança que tem se antevido para o varejo físico
não virtual é, ele vai deixar de tentar competir com o varejo, o comércio eletrônico, em áreas que é muito complicado, como transparência de preço, a seleção de produtos, a conveniência, e vai se modificar para aspectos que estão ligados ao mundo físico, que é experiência, que é interação, que é eu quero levar o produto agora. E uma parte central dessa mudança da experiência no varejo não é somente, mas uma parte central é mobilidade. O ponto que liga hoje o mundo virtual e o mundo físico nas lojas é o smartphone que as pessoas estão fazendo showrooming. Então existe uma série de experiências, algumas que já passaram do aspecto da experiência se tornaram concretas, e algumas coisas ainda no campo da experiência, que é quando uma pessoa vai na loja, o que todo vendedor gostaria de saber? Quem é a pessoa, o que ela quer comprar, o que ela anda comprando, se tem alguma comemoração próxima, qual é as experiências que a pessoa teve recente, o que tem planejado para o futuro. Então existe uma série de informações que poderiam fazer qualquer vendedor numa loja física ser muito mais efetivo nesse tipo de venda. Então, eu falei recentemente com uma grande rede de varejo nos Estados Unidos e uma estatística interessante que ele me deu foi o vendedor que conhece o comprador vende mais. Parece contra-intuitivo ou muito intuitivo, mas se você vai para o Google, o que o Google exatamente faz com nossos dados é, ele conhece a gente, por isso ele serve a gente melhor. Então, hoje, com os usuários utilizando smartphones, usando ainda mais redes sociais, compartilhando tudo sobre a vida deles, até o que não deveria, o que impediria uma pessoa, assim como ela compartilha informações com o Google, ela compartilhar informações com uma rede de varejo? E aí, quando eu chegar na loja, eu não vou ser um desconhecido, eu vou ser alguém que o vendedor sabe meu nome, que eu tenho que viajar de férias, que eu não quero comprar roupa de inverno, quero comprar roupa de verão, que eu tenho que comprar roupa mais para 3 crianças. E todas as informações que vêm do mundo online, do mundo digital, quando aplicadas ao varejo físico, vão permitir um nível de transformação que eu acho que as pessoas ainda não se tocaram. Por outro lado, a grande busca é, o online está tentando se tornar mais físico, e aí que está a oportunidade para as lojas. Você vê tecnologia para as pessoas experimentarem roupa na web. Experimentar roupa é algo muito próximo da experiência física, em que a loja é imbatível. Então, o online está tentando reproduzir essa experiência com uma série de tecnologias que você olha para uma câmera e a roupa aparece em você. Mas não tem textura, não tem tamanho. Então, essa é uma oportunidade interessante de, não só no mobile commerce, da parte online da compra, mas como utilizar o smartphone e os dados online para uma melhor experiência na loja. O quarto ponto está relacionado com, ok, então eu vou na loja e eu vou comprar na loja. E vou ter uma boa experiência. Agora, como você pode ter uma boa experiência? Estava num aquecimento para o debate e uma das pessoas fez um comentário bem interessante. Hoje, quando a pessoa chega para comprar na loja, ela já sabe o que ela quer, qual a especificação, qual o preço em tudo quanto é lugar, qual a resolução da televisão e uma série de outras coisas. Como você vai querer servir essa pessoa melhor? Como você vai poder ter uma experiência, uma interação superior se o vendedor do outro lado está utilizando aquele computador no fundo da loja com caracteres e tudo que você pergunta tem que ir lá checar? Então, mobilidade também pode ser aplicada ao vendedor. Existem algumas estatísticas bem interessantes da Motorola, que eu peguei no estudo deles, que 60% dos compradores tiveram uma experiência em que o vendedor sabia menos que eles. Acho que está até baixo esse número. Por outro lado, os compradores que interagiram com o vendedor, que tinha informação na mão, que em geral mobilidade é uma forma de você disponibilizar informação na mão da pessoa, tiveram uma experiência superior. Então, se a gente falou de um lado que experiência, e agora nós estamos falando que do vendedor fornecer essa experiência, mobilidade também passa pela mão do vendedor. Então, estão vendo que mobilidade passa por vários aspectos do varejo. E tem um aspecto que, em geral, passa desapercebido, que foi aonde mobilidade começou no varejo, que é a operação da loja. Como eu disse no início da apresentação, em algumas indústrias, mobilidade é novo, mas código de barra existe há algumas décadas. E código de barra era feita a leitura com um dispositivo móvel ao longo da loja.
como a gente pega essas pessoas que agora estavam usando esse tipo de tecnologia e a gente leva elas para um outro patamar também? Um exemplo interessante, para não me alongar muito na apresentação, em geral, quando você faz contagem de produtos numa loja, ou você vai checar um planograma, a distribuição dos produtos na prateleira, isso é feito num processo manual, que você vai lá, checa, olha a foto, confere, etc. Por que você não poderia bater uma foto e automaticamente o sistema vai dizer para você se a apresentação do produto está correta? Um dos maiores motivos de não compra é não achar o produto. Então, presença no varejo é extremamente importante, assim como preço, assim como promoção, posicionamento, uma série de definições que existem para você vender um produto. Mas se ele não está visível, presente, e hoje você fala com as empresas de manufatura, fornecedores do varejo, que gastam uma quantidade significativa de dinheiro planejando a distribuição do produto na prateleira, assim como o próprio varejo faz, você poder armar as pessoas que estão agora do lado de operação, com as ferramentas apropriadas em mobilidade, para casos de uso como esse, acredito também que é um ponto bem interessante. O segundo ponto, para fechar essa parte de operação da loja, estive recentemente visitando uma operação de embalagens, também nos Estados Unidos, e uma empresa que vende embalagens para consumidores. Pessoas que juntam muito a quinquilharia como eu, gostam de comprar bastante embalagem para guardar as quinquilharias no armário. E uma das coisas que às vezes passa desapercebido, não para vocês o varejo, mas para quem está de fora, é que o vendedor, a loja, tem meta, tem cota. E eles vão acompanhando com um processo de vendas e um processo com objetivos. Em geral, no caso da operação dessa rede, essas métricas existiam, teve um investimento substancial em Analytics, Business Intelligence, diferentes nomes que podemos dar, mas essa informação estava numa televisão dentro do almoxarifado. Então, como vendedor, você teria que toda hora ir lá a verificar como está o desempenho da loja, bem ou ruim. Mais importante, como gerente da loja, responsável final pelo número, você tinha que ir lá toda hora na televisão, não iria toda hora, mas verificar o desempenho. Imagine se a pessoa que está respondendo pelo número daquela loja tiver na mão dela o que foi vendido na manhã, o que está faltando produto na prateleira. Então, botar a informação também na mão das pessoas que tomam decisão nesse elo da cadeia do varejo é algo também muito importante. Bom, como fechamento e considerações finais, eu acredito que mobilidade no varejo é um instrumento de ruptura, mas também como toda ruptura, é uma oportunidade de transformação. E essa transformação vai acontecer em várias dimensões, do comércio online, do comércio físico, do lado do consumidor, do lado do vendedor, do lado da pessoa que opera a loja. Então, acredito que o debate vai ser muito interessante, muito rico, por essa perspectiva que mobilidade não é só uma dimensão dentro do varejo, pode ser algo multifacetado, impactando diferentes aspectos do negócio. Obrigado, e acho que agora vamos passar para o debate. Eu gostaria de começar convidando o Eduardo, depois da explanação do Cristiano, pela sua experiência aí à frente do Instituto e acompanhando essa movimentação, que você pode complementar até nessa perspectiva que o próprio Cristiano apresentou, né, do avanço, né, e da possibilidade, na verdade nem do avanço, eu gostaria que você falasse um pouco dessas possibilidades, mas olhando aí o varejo brasileiro, que é o que você acompanha de perto aí. Como é que você vê dentro dessas possibilidades apresentadas pelo Cristiano, o que você está vendo acontecer no nosso varejo? Bom, boa tarde, Graça. Complementando o que o Cristiano colocou, eu acho que para a gente falar de mobilidade no varejo, a gente precisa olhar a mobilidade do varejista, os seus instrumentos, ferramentas, que eu acho que vem evoluindo num ritmo constante e não há uma ruptura aí, há uma evolução. E a gente tem que falar da mobilidade do consumidor, e aí me preocupa um pouquinho mais. Alguns dados para complementar: smartphones no Brasil dobraram de 2012 para 2011. A gente tem uma penetração aí de 18% dos smartphones no total, sendo que a média mundial é 48%. Então, a perspectiva para 2013 em termos de smartphone, que é
o instrumento que dá a mobilidade para o consumidor é muito grande. E a gente tem visto, eu tenho conversado com muitos varejistas, a velocidade com que este efeito tem chegado às lojas físicas. E eu confesso, Graça, que eu tenho ficado um pouco preocupado com a velocidade de reação do varejo a isso tudo, porque está muito mais rápido do que a gente imaginava. Eu me lembro que a gente começou a falar em mobile commerce desde talvez 10 anos, quando a gente começou a pensar na internet no celular, mas longe ainda do smartphone, os WAPs da vida, e com o aparelho na mão, uma navegação possível, uma banda razoável, soluções de mobile payment, e etc., a coisa tem evoluído num ritmo assustador. E a gente tem visto, para falar a verdade, muito poucas empresas. Eu diria que hoje é difícil você pensar uma empresa pronta para isso, mas pelo menos as empresas deveriam estar com projetos, contemplando e pensando o que ela vai fazer em relação a isso. E para concluir esse primeiro comentário, muita gente tem me perguntado se isso é uma ameaça, se isso é um problema. Eu vejo isso como uma grande mudança, e como grandes outras mudanças que a gente teve, quem não se adaptar pode ficar para trás de fato. E algumas empresas que se adaptarem mais rápido à mobilidade do consumidor podem transformar isso sim em oportunidade, mesmo ela sendo do varejo tradicional. Obrigada. Bom, vamos ouvir os varejistas agora, né? A preocupação, na sua opinião, Marcos, a preocupação do Eduardo, ela se aplica, faz sentido essa avassaladora aí, né? Evolução da mobilidade? Okay. Boa tarde. Sem dúvida, né? A visão, na verdade, do varejista, né? Principalmente a Delavia no segmento de revenda de pneus e aplicação desses produtos, a mobilidade ela trata, na verdade, em 2 pontos. Uma, como já foi dito, da mobilidade do consumidor, que hoje já chega nas lojas aí, com uma fonte de pesquisa bastante grande, sabendo, na verdade, o que ele quer consumir, né? E do nosso lado também a possibilidade de você ter um melhor engajamento de todos os envolvidos no processo, e tendo um conhecimento muito mais aprofundado dos produtos, para ter aí sim uma discussão bem mais acalorada quanto à negociação. Tá? Então a mobilidade, na verdade, no segmento hoje, dentro da Delavia, ela está focada realmente em gerar informação para o core e também municiar todo a equipe quanto a essa avalanche de informação e de necessidade que os consumidores estão levando. Porque, como trabalhamos com um produto que é um commodity hoje, tá? Um pneu, por ter diversas marcas, ele passa a ser um pneu, né? Sendo preto, redondo e com um buraco no meio, né? Então, essa é a definição dada para o pneu. Então, a questão da mobilidade, ele traz mais isso aqui, mais fonte de referência e pesquisa para o nosso consumidor. E, internamente, a gente gera essas informações de forma mais estruturada também, tendo a possibilidade do nosso caso, das nossas lojas, não serem escondidas por um outro tipo de comércio, porque o nosso tipo de serviço requer a atenção e a aplicação dos produtos em seus devidos veículos. Ok, a gente já volta a você. Deixa eu fazer uma rodada aí, ouvindo todos os outros. Rosana, que bom, né? Nesse painel temos a participação aí. As primeiras, né? Mulheres das daqui, mulheres, gente. Né? Muito bem-vindas. Como é que você está vendo hoje? Você está numa posição que você está olhando vários modelos de varejo, né? E poderia contribuir até um pouco com a visão do Eduardo. Como é que você está vendo essa avalanche aí? Como é que isso está chegando para os varejistas, na sua opinião? Nós lá na Iguatemi, nós lidamos com vários varejistas, né? Esse é o nosso business e nós vemos essa sede, né, de prover serviços, de prover facilidade. Agora, eu acho que o X da questão no quesito de entrega de oferta para o cliente é a personalização. Então, acho que muitos varejistas hoje, eles se ficam mais acanhados de tomar a frente, justamente pela essa pouca capacidade ainda de personalizar a oferta, né? Como o Cristiano falou, a gente vê também muita mobilidade
para o interesse da empresa em termos de produtividade, né? Em termos do shopping, então nós temos o pessoal que trabalha na manutenção. Eu falo, manutenção não fica sentado na frente do computador, né? O pessoal de segurança também não fica sentado na frente do computador. Então, a mobilidade também tem que estar presente ali. Nós estamos trabalhando, ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho muito interessante. Harvard agora adotou um modelo, ao final do curso, de que eles escolham projetos em países que eles possam ir lá fazer pesquisas. E nós fomos agraciados pelo um time de Harvard, que é justamente estudando mobile para varejo. Eles ficaram conosco 2 semanas, entendendo o mercado brasileiro, a parte financeira, a parte de telecom, e montamos um modelo muito interessante. A gente tem uma dificuldade muito de entender essa questão da invasão, né? Então, assim, eu fico olhando, o cliente entra na loja, eu falei, calma isso, mas eu não quero saber, não quero que ninguém saiba que eu entrei na loja, né? Então, tem se debatido bastante essa questão também da privacidade, como dar serviço sem invadir a privacidade das pessoas. A marca Iguatemi tem uma preocupação muito grande de fazer uma coisa com uma certa vamos dizer assim, elegância, né, para não ser uma coisa muito, né, bombástica. Então, eu vejo aí, veio para ficar, não tem jeito, mobilidade, a gente esquece a carteira, mas não esquece o celular. Então, eu acho que isso daí eu também concordo, a velocidade de transformação na parte de pagamento, né, acho que nós vamos falar sobre isso, mas vários modelos já estão começando a tomar forma, mesmo para o pequeno varejista. Então, é uma tremenda oportunidade do físico e do digital conviver e se complementarem. Ok, obrigada. Luísa, oi. Bem-vinda também aí, representando aí o lado feminino aí. Agradeço o convite. Eu gostaria que você falasse um pouco também da mobilidade, principalmente porque você está numa operação e-commerce, né? E a gente ouviu aqui do próprio Cristiano, né, essa avaliação que muitas vezes as pessoas relacionam mobile só e-commerce. Na verdade, o mobile está em todos os aspectos. Então, eu queria ver como é que você está vendo o mobile na sua operação. Obrigada pelo convite, então, mais uma vez. A questão da mobilidade, tudo que é novidade é da natureza humana assustar e ficar com um pouco de receio, né? Eu acho que a mobilidade hoje trazendo uma série de benefícios, tanto para os varejistas quanto para o cliente final. Então, os amigos já comentaram da questão do poder do consumidor, que vem crescendo vertiginosamente nos últimos tempos. E hoje, com essa questão da mobilidade, o poder deles aumentou muito. Cabe a nós, varejistas, utilizarmos isso como benefício, tanto entendendo o poder que o consumidor tem hoje em mãos, como aproveitar essas novas funcionalidades da mobilidade para agilidade dos nossos próprios processos, né? Como o Cristiano comentou, a questão do gerente que está numa loja ter acesso muito mais veloz. Eu vejo 2 grandes benefícios, tanto o benefício do cliente ter essa mobilidade de pesquisa de preços que ele já tinha hoje muito mais à mão, como para o próprio varejista utilizar essa tecnologia para dar mais agilidade nos processos internos. Então, hoje a gente tem mobilidade para, de uma forma de dar mais agilidade para o que já se faz hoje, e o desafio para todos nós aqui é pensarmos mobilidade nos aspectos mais conceituais, de reinventar ou trazer novos modelos de negócio com essa mobilidade. Mobilidade, né, a primeira sílaba já fala, é celular. Não, não é só celular. Hoje você chega numa balada, você faz o check-in na balada, se a balada for conectada num modelo de mobile payment, você tem a sua comanda online, você paga pelo próprio celular, você só passa na saída para pegar o seu ticket e vai embora. Então, assim, poderia ter sido assustador para essa balada, falar, não, o pessoal agora tem a questão de agilidade, de consumo, mas, na verdade, a gente precisa fazer uma limonada com tudo isso, não ficar com modelos precavidos e com certos preconceitos. Tem que fazer a coisa acontecer e aproveitar isso, que acho que é mais benefício do que realmente aí esse primeiro medo, poderia dizer assim. Birajara, você está aí na pontinha.
falar Boa tarde. um pouco aí. Na realidade, essa parte de mobilidade, o que a gente fala, principalmente nós que estamos no varejo, foi uma das situações de quebra de paradigmas. Porque, pensem bem, você colocar uma central de distribuição que completamente trabalhava embaixo de papel, de uma hora para outra você entregar um equipamento na mão de uma pessoa lá que tem 20, 30 anos de empresa. Aí é complicado. E hoje, a gente tem uma maior satisfação em falar. Se um desses equipamentos quebra, aquele cara que tinha 20, 30 anos de empresa lá no CD, é o primeiro a me cobrar aquele equipamento na mão dele novamente. Por quê? Quebra de paradigmas, que é o mais essencial. Aumento de produtividade, segurança para a empresa. E agora vem para o outro lado também, que a gente fala um ditado mineiro, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Muitas vezes, você chega numa loja, o vendedor não conhece do produto, que a gente estava conversando, batendo papo, e é uma ferramenta hoje essencial para a área de comércio, que eu acho que as empresas também têm que investir na sua força de vendas lá. Por quê? Porque o cliente conhece tudo, sabe tudo do produto, muito mais que o vendedor. E qual que é o investimento que essa empresa tem que fazer às vezes? Ela pega um tablet, dá para o gerente ou para o cara da parte de vendas dela, ele pode consultar aquele produto, saber se ele tem estoque ou não, ele saber todas as especificações técnicas dele e saber até quanto que os concorrentes dele estão vendendo aquele produto. E muitas vezes se perde vendas porque a pessoa não conhece. Porque às vezes o empresário acha que é muito caro investir num equipamento e dar para a sua força de vendas. E às vezes ele não sabe o quanto que ele poderia render em retorno com esse investimento. Nós temos algumas situações, né, um caso de um amigo meu que faz parte da Rede Brasil, que hoje não é só o e-commerce, mas a estrutura de mobilidade deles, eles colocaram aqueles supermercados virtuais dentro de um shopping no Rio de Janeiro. E as vendas estão se alavancando. Quer dizer, uma empresa, um supermercado brasileiro no Rio de Janeiro, e está lá no Zona Sul, sendo um case de sucesso. Mas por quê? O presidente da empresa resolveu acreditar e investir, coisa que muitas vezes também não acontece no nosso ramo de varejo. Então, se a gente quebrar muitos desses paradigmas, a gente pode também ter sucesso igualzinho a gente tem na parte de distribuição de produtos hoje. Cristiano, olhando um pouco o que você apresentou e voltando a fazer uma rodada aí com os nossos participantes, para esclarecer, na sua visão, o que se beneficia mais no primeiro momento do mobile commerce? O e-commerce ou o varejo tradicional? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que existe oportunidade para os dois. Inicialmente, todo mundo, inclusive eu, achou que o mobile commerce já estava ganho, era do e-commerce, porque era só uma extensão natural. Digamos assim, sobre aquela página web, bota ela pequenininha. Mas os números têm sido contra essa previsão do já ganhou. Comentando de apresentação, foram feitos alguns estudos sobre usuários de mobile commerce e quem era a empresa por trás. Uma empresa que nasceu tradicionalmente no varejo físico, que também tem site de e-commerce, por exemplo, Walmart, ou Pão de Açúcar. As empresas tradicionalmente nasceram no varejo físico, mas também tem e-commerce. E empresas que nasceram só no mundo online, como Submarino, Amazon, etc. E, surpreendentemente, a maior parte das transações, não vou dizer necessariamente em volume, mas eu fiz uma transação uma vez com essa empresa, acontecendo com empresas do varejo tradicional. Então, assim, acho que é muito cedo falar quem ganhou, quem perdeu, mas eu acho que quando foi levantado na primeira rodada sobre transformação ou ruptura, é o ponto principal. Acho que o mobile commerce é diferente do e-commerce por uma coisa, contexto. No e-commerce, contexto não é tão relevante. O máximo que você sabe é o IP que a pessoa está comprando, que não necessariamente quer dizer muito. Quando se fala de mobile commerce, você tem contexto que é onde a pessoa está, que época do ano que é, quem é aquela pessoa, qual a previsão do tempo, se a pessoa está parada ou está andando. O celular, na verdade, é um grande sensor que fala tudo sobre aquele momento. Então, acredito que as empresas, independente de serem empresas de e-commerce ou empresas do varejo tradicional, que conseguirem entender mobilidade não só como uma versão pequena do e-commerce, vão tender a ser mais bem-sucedidas. Um exemplo que eu comentei na apresentação é viagens.
Não tem nada que é mais móvel, por definição, que a viagem. Então, vocês veem, por exemplo, o caso do Kayak, que é um site de e-commerce para viagens, que foi comprado por mais de $1 bilhão. E no móvel, ele era muito melhor que os equivalentes. Por outro lado, você vê a Best Buy móvel, é uma versão bem limitada da versão web, que já é meio limitada. Por outro lado, indo contra a questão do varejo tradicional, a Amazon tem entendido muito bem a questão do mobile commerce. Exemplo é que a Amazon é o epicentro do showrooming. Quando as pessoas começaram a fazer showrooming, não foi com a Amazon, foi com algumas aplicações que faziam só isso, e a Amazon, no momento inicial, já incluiu leitura de código-barra. Então, se você está numa loja, me diga o que você está comprando, que eu vou te fazer uma oferta agora. Então, eu acho que a resposta é, por enquanto, não tem comprador nem perdedor. Eu acho que no e-commerce, apesar do varejo tradicional ter volume inegável, o varejo tradicional tem volume no e-commerce, acho que as pessoas que acharem que não tem estão sendo um pouco inocentes, mas várias empresas surgiram no e-commerce só com online. Então, eu acho que o mobile commerce tem duas questões. Uma são as empresas de e-commerce ou varejo tradicional que vão ganhar, ou vão surgir um terceiro tipo de empresa, que não é nenhuma das duas, que vai poder ganhar. Eu acho que em viagens isso já está acontecendo. Para pessoas que viajam muito, infelizmente, como eu, praticamente não faz sentido nenhum sentar na frente do computador para planejar uma viagem. As viagens não são planejadas. Então, mobilidade sempre é a primeira opção. Então, eu acho que empresas que vão fazer rupturas. Algumas tentaram fazer e fracassaram. Algumas estão caminhando para fazer. Só queria comentar um aspecto do mobile commerce, que é um aspecto adicional, que eu acho que hoje o mundo está muito focado no smartphone, que, como foi comentado, já é 18% no Brasil, é 53% nos Estados Unidos. Mas o mundo não é só o smartphone. Acho que tem algumas categorias de produto que fazem mais sentido em outras plataformas móveis que não o smartphone. Então, por exemplo, ninguém vai comprar um carro num celular. Mas, surpreendentemente, tem gente que compra carro num tablet. Então, uma empresa de carros, que é a Tesla, vende carros online. Eles têm pouquíssimas lojas para vender o carro. Uma parte das vendas de carro, que é um bem que custa, esse carro custa $50 mil, é vendido online. Para você prover uma experiência de vender um carro online no celular, é bem difícil, a tela é bem pequena. Já num tablet, já é o que faz sentido. Então, eu acho que produtos de maior valor agregado, talvez o mobile commerce vai acontecer menos no celular, mais no tablet. Outro exemplo é móveis. Tem várias aplicações nos Estados Unidos para você bater uma foto da sua casa nova vazia e botar os móveis e já comprar de lá. Então, acho que ainda está indefinido. Mas eu ainda acredito que tem uma terceira categoria de empresas que ninguém está vendo, que pode fazer uma ruptura com os existentes e vai surpreender muita gente. Vamos ver. Eduardo, o que você acha? Queria complementar essa questão, se a mobilidade ela favorece os players só de e-commerce, e aí a gente pode imaginar a Amazon, ou no Brasil a Netshoes, para dar um exemplo, o Submarino, ou o varejo tradicional. E acho que aí a gente tem que trazer o conceito do showrooming, né, como o Cristiano colocou. E algumas categorias, vamos pegar um exemplo, roupa, né? O efeito showrooming, o que é o efeito showrooming? Eu ter uma loja física com experiência, onde eu posso interagir com o produto, experimentar o produto, ter contato com o vendedor, e aí, a partir dessa experiência, decidir o canal que eu vou comprar, que pode ser mais fácil pelo celular do que pegar um produto, pagar no caixa, enfim. Então, por essa leitura, eu sempre disse que o mobile commerce ele acaba sendo uma junção do varejo tradicional com e-commerce, porque ele pode ocorrer dentro da loja. Então, numa primeira leitura, isso daria pontos para o varejo tradicional. Só que aí temos o caso da Amazon, que vem conseguindo gerar showrooming na loja dos outros.
Quer dizer, eu sou um player que não tenho loja, ou seja, eu estaria perdendo o jogo, porque eu não vou poder proporcionar o showrooming com os meus produtos, mas eu aproveito a loja dos outros que estão pagando aluguel no shopping, muitas vezes, né? Que estão com os vendedores. Lá ocorre o showrooming, eu tenho um scanner de preço, de código, eu já rebato aquela oferta, então acho que aí tem um nó, esse caso da Amazon, para a gente pensar. E aí, concluindo, isso tem gerado um desafio para o varejo tradicional, que é com quem eu trabalho muito ainda, que é como é que eu vou fazer com centenas de lojas físicas, onde eu tenho custos operacionais que não são baixos e que eram remunerados por venda, perfeito? Mas no momento que essa venda vai indo embora, dado o efeito showrooming, como é que eu viabilizo isso? Como é que eu remunero o shopping center que eu estou, aquela equipe toda de vendedores que estão dando informação, que está expondo um produto? Então, hoje a gente tem colocado um assunto que eu acho que é muito sério, que é qual o modelo da loja do futuro a partir da mobilidade e do efeito showroom. Eu acho que essa é uma discussão muito importante, e para pegar o exemplo da Best Buy, a gente teve o concorrente da Best Buy, que é a Circuit City, quebrando, entre outros motivos, já por isso, a Best Buy com muita dificuldade, e o que o americano fala, assim, como é que vai ser o nosso varejo, que eu faço showrooming na Best Buy e compro na Amazon. Aí a Best Buy pode, daqui a pouquinho, não estar mais entre nós. Eu vou fazer showrooming aonde? Né? Onde vai estar a loja para poder ter o primeiro contato com aquele produto, testá-lo e depois decidir onde a gente vai comprar. Então, tem uma série de questões aí para os próximos anos que acho que são importantes da gente pensar. Obrigada. A gente citou várias vezes aqui a questão do shopping, né? Rosana, queria que você falasse um pouquinho, né? Você que está ali no contato diário com os lojistas, como é que essas questões estão chegando para eles? E se vocês, inclusive, tem uma pergunta aqui para você, falando sobre essa questão da organização, do apoio, do gerenciamento dos shoppings, se vocês têm alguma proposta de desenvolver soluções, de colaborar no sentido que os lojistas possam também chegar a algumas soluções, seja de mobile, enfim, alguma coisa no sentido de evoluir nessa linha, né? Como é que vocês estão vendo isso? Primeiro, como você está avaliando a demanda deles, depois, se vocês estão trabalhando em alguma solução, em algum apoio, consultoria, no sentido de auxiliá-los. Inclusive, nós estamos numa experiência lá no Sul, justamente na discussão com um especialista em logística, para discutir esses aspectos dentro do shopping e com os lojistas, né? Porque aqui nós já falamos que nós vemos que no futuro as lojas não precisam ser tão grandes, né? Elas podem ser menores, e a questão de estoque é um item crítico. É um item que ocupa espaço, né? Então, nós estamos nessa iniciativa porque a gente imagina várias coisas, né? Imagina de ter um estoque central, da gente colocar RFID para poder facilitar a entrega e o controle, mas isso ainda está na área de estudo ainda. Eu acho que, e tem muito, e eu também acho assim que é tudo muito rápido. Agora, em pouco, o Cristiano está falando do jogo. O jogo não vai acabar nunca, porque TI e tecnologia é isso, né? O homem, ele é mutante por natureza, então o que está ganhando hoje não vai ser o que vai ganhar amanhã, e amanhã nós vamos precisar de outra coisa. Mas eu queria só colocar a nossa visão sobre o mundo virtual e o mundo físico, já que isso, nós somos físicos, né? O shopping é um local físico. Nós acreditamos piamente, inclusive foi falado aqui num dos painéis, que o homem é um ser social. O homem, ele é um ser que ele gosta e ele tem prazer do convívio. Então, se nós proporcionamos um lugar agradável, bem iluminado, limpo, com flores, assim, vale a pena ir, vale a pena você experimentar aquilo, né? Então, a gente acha que o mundo digital ele vai nos ajudar e não vai ser, na verdade, um concorrente nosso. É claro que tem algumas vendas, e aí o Eduardo estava falando, que tem as vendas online que às vezes o cara vai lá, olha, aí vai pro mobile e faz a compra dele, né? Mas ele também saiu dali, ele passou, tomou um cafezinho, ele foi no restaurante, ele foi no cinema e foi na livraria. Então, o mix
é muito importante. E olhando para o varejista, eu acho que também ele tem que ter essa sabedoria de montar essa experiência dele com os produtos que ele tem da melhor forma possível. Ok. Vocês gostariam de contribuir? Acho importante agora ouvir. Você quer falar um pouco, Luiz? Eu gostaria. Além dos tipos de canal, né? Hoje, falando de multichannel, a gente está falando do objetivo de todos, que é o ser humano, atender a necessidade do ser humano. E as pessoas são diferentes, né? Tem a pessoa que gosta de ir na loja experimentar. Tem a pessoa que prefere comprar pela internet. Tem a pessoa, hoje, na atual empresa que estou no Gimba, apesar de ser mais B2B, existe a pessoa, a empresa, né? É a pessoa que liga e que gosta de comprar pelo televendas. Ela não gosta de comprar pela internet. Tem aquelas situações que a gente tenta puxar muito mais coisas para a internet, né? Para a loja virtual, e a pessoa liga, tira dúvidas, às vezes de algum produto, de alguma especificação técnica, né? Falando de material de escritório, e ela agradece: o senhor quer fazer o pedido agora? Não, eu não quero, eu vou fazer pelo site, porque eu gosto de fazer pelo site. Então, além do multichannel, dos canais, existem perfis diferentes de pessoas. Perfis diferentes de pessoas, perfis diferentes de venda, e existem situações diferentes. Aquele dia, por conveniência, vou viajar amanhã e não tenho tempo de ir comprar o presente. Então, eu peço pela internet, porque eu tenho 3 dias, vai chegar em 1 dia e estou tranquila. Tem aquele dia que hoje eu estou bem, quero fazer um passeio, quero ir ao shopping com a minha família e vou efetuar uma compra. Converso com diversas pessoas, tratando sempre da curiosidade, mas o que é a pessoa? A pessoa tem momentos que ela quer comprar online, tem momentos que ela precisa comprar online, tem momentos ou situações, né? Às vezes, sapato foi um case aí, né? Nunca vão vender sapato, porque ninguém compra sapato sem experimentar. E está aí o case de sucesso dos grandes varejistas. Mas tem aquele momento que você fala: não, hoje eu quero experimentar a calça. Eu tenho um problema, né? Perna meio comprida. Eu tenho que experimentar a calça, porque senão corro um grande risco de eu comprar online e a calça ficar curta. Então, existem situações, pessoas, tipos de produto. Então, acredito muito que um canal nunca vai matar o outro. Eles têm que se complementar, e a mobilidade veio dar justamente agilidade para todas as partes. Birajara, como é que você vê? Você acha que, voltando àquela pergunta inicial, né, no primeiro momento, na sua visão, aí que está na ponta aí do processo, beneficia mais o varejo físico, o virtual? É um desafio para ambos? Ou vai, na verdade, integrá-los? Como é que é a sua visão? Na realidade, nós estamos até fazendo um estudo de integrar os 2 tipos de negócio. Por quê? Porque nós estamos numa região que, às vezes, é prazeroso para o meu cliente sair da casa dele e fazer as compras diretamente nos meus estabelecimentos. Ele não tem situações de problema de trânsito, igualzinho nós temos em grandes cidades, que é um fato impactante. Ele quer sentir o prazer de ter um relacionamento com outras pessoas. Então, a gente tem que começar a pensar, fazer com que os 2 tipos de negócios comecem a caminhar juntos. Só que aí também tem uma situação complicada que a gente tem que começar a pensar. Às vezes, deixar bem claro que, às vezes, o preço que é cobrado, né, numa loja virtual, no meu caso, às vezes, tem que ser muito maior, às vezes, do que, às vezes, na minha loja física. Que, às vezes, às vezes, é o inverso de outras situações, de outros tipos de produto. Porque uma coisa, a geladeira é uma coisa, tal, mas o meu produto é diferenciado, porque eu dependo de pessoas para manuseá-los e prepará-los para o meu cliente. Então, eu tenho que fazer como se diz, casar essas 2 operações. E isso é o maior desafio para o nosso ramo de varejo. Se eu conseguir fazer o casamento dos 2 tipos de comércio, a gente vai ter grande sucesso. Fora disso, nós vamos ter uma outra situação que a gente viu, que às vezes também o meu cliente, ele relaciona a minha marca, a minha pessoa física, do meu comércio físico, ao meu comércio virtual. E muitas empresas a gente viu aí que tiveram as suas operações virtuais travadas. Por quê? Porque não subestimaram o poder de compra dos seus clientes. Como eles já tinham uma referência muito boa da sua loja física, falaram assim: então eu vou comprar na loja virtual também, que compensa, igualzinho a Luísa acabou de falar. E chegou num ponto, eles não conseguiram honrar com os prazos e não tinham sequer também os produtos em estoque. Aí que a gente fala, é a falta do casamento das 2 unidades.
Quer acrescentar alguma coisa a essa questão, Marcos? Só pra, pular para outro tópico. Só para acrescentar, na verdade, aí, se um canal ele inibe o outro ou dá mais foco, na verdade, como exemplo na Delavia, nós trabalhamos tanto na venda eletrônica, na parte de e-commerce, a parte de call center, sendo que o nosso foco realmente principal é 100% canalizar todos os nossos clientes para as lojas físicas, que é realmente o nosso business mesmo, que é a venda do pneu e também a aplicação desses produtos. Nosso produto, ele por si só, ele pode ser comercializado, é comercializado, entregue, na verdade, muitas vezes na residência, mas a gente sempre tenta direcionar e causar aí um conforto para os nossos clientes através das nossas lojas, ou seja, tentar trazer essa experiência de venda através de diversos canais, mas dando a facilidade e a flexibilidade para ele da utilização das nossas lojas. Tá? Então, é realmente tentar focar a visita, na verdade, para o nosso negócio, diferente de outros produtos onde você não necessita dessa instalação, né, que você pode comprar e receber na sua residência e conhecer ele em qualquer showroom. Vou mudar um pouquinho o assunto, até porque a gente está entrando aí na fase final do nosso painel. O Birajara tocou num ponto interessante, que é a questão do preço. Em todos os painéis, vocês que estão acompanhando aqui desde o início, né, o TI Varejo, essa questão do preço está sempre presente, né? Quando a gente está falando de multicanalidade, agora a gente falando de mobilidade, de interação. Então, duas perguntas bem rápidas aqui, para ver se a gente consegue atender essa expectativa. Uma é saber, na opinião de vocês, principalmente Cristiano, Eduardo, essa questão do preço, quando a gente está falando de mobile commerce, pode ser mais um complicador ou não, pode ser até uma solução. E quando eu falo por questão de preço, muitos trouxeram, né, para esse debate esse conflito entre o preço praticado na loja física e o preço na loja virtual. E esse conflito acaba acontecendo de forma mais intensa, por quê? Porque esse consumidor ele está na loja física, presencialmente, mas ele está com o tablet ou o celular consultando e está com preço e mostra assim, você está me cobrando isso, mas aqui, no online está esse preço aqui, você não consegue fazer o mesmo preço para mim que estou aqui e quero comprar? Então, essa é uma questão que a gente pode avaliar um pouquinho no modelo do mobile. E, por último, para a gente tentar responder também uma questão específica aqui no Brasil, estão surgindo vários modelos de mobile commerce, né? Algumas soluções estão em andamento. Mas ainda me parece que existe um desafio em relação à plataforma em que efetivamente o mobile commerce vai acontecer, ou se, na opinião de vocês, não vai haver uma plataforma específica, nós vamos ter vários modelos, e isso, segundo alguns executivos, tanto de varejo quanto de bancos com os quais eu já conversei, pode ser um pouco complicado no momento em que você for implementar efetivamente um mobile commerce, se você tiver que trabalhar com soluções e plataformas diferenciadas. Então, duas perguntas. Primeiro, a questão do preço e depois a questão da plataforma. Olha, eu acho que qualquer previsão que a gente fizer aqui tem que levar em conta um número bem interessante. Hoje, nos Estados Unidos, o varejo é uma indústria de 3 trilhões de dólares. Mobile commerce vai ser esse ano 12 bilhões de dólares. Então, não está nem no um dígito percentual. Então, o que eu acredito que a gente está na fase da experimentação. Então, falando de preço, um ponto importante é que a gente já teve essa experiência de preço com online, com e-commerce. Não tem coisa mais frustrante, que já aconteceu comigo, você vê o preço no meu caso, uma impressora, custa X no site, você vai na loja para comprar e lá é mais caro. E a resposta que te dão é que, não, mas lá o canal é diferente, mas lá o custo é menor. Então, a gente fala muito de preço e o que impacta diretamente o preço é o custo do canal. Então, você vender por uma loja física, em geral, é mais caro que vender pelo telefone. Em geral, é mais caro que vender pelo e-commerce. Em geral, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Mas, por outro lado, o serviço que você presta é diferente. E aí eu acho que vai a questão do preço. Eu acho que o preço ele é uma variação do custo do canal, mas também do serviço que você presta. Então, se eu vou comprar alguma coisa por um canal, não poder ter o mesmo serviço que eu comprando num canal diferente. Então, por exemplo, comprar pelo telefone, apesar de ter gente que gosta, é uma coisa irritante, é um negócio lento.
não tem vazão, porque você não está vendo a pessoa. Então, um momento. Se cada um momento fosse 1% de desconto, os clientes comprariam pelo telefone. O telefone é um canal árido, mas é um canal que tem gente que compra. Por quê? Tem coisas que você só resolve falando com alguém. Então, eu acho que a loja é a mesma coisa. Tem coisas que você quer experimentar. Então, a resposta do preço, dando uma resposta bem genérica, vamos dizer assim, eu acho que a questão do preço depende muito da indústria, depende muito também do serviço que você presta. E a questão do mobile aí, ela não vem... ela vem acrescentar mais um componente, então, mais um canal. Vou dar um exemplo de uma indústria que, às vezes, as pessoas esquecem que é varejo, até porque o varejo dessa indústria foi destruído no passado, que é viagem. Viagem é varejo. Você está vendendo um produto, que é uma viagem. Quando você vai fazer uma reserva de uma viagem que você precisa para hoje à noite, o preço pode ser mais caro no móvel, pela conveniência. Se você vai planejar uma viagem com 6 meses de antecedência, ela deveria ser mais barata. Por outro lado, a empresa tem inventário de reservas de hotel, passagem sobrando. Qual o jeito mais fácil de desovar? No móvel. Porque se você desovar reservas de hotel de hoje na internet, alguém vai ter que parar lá para usar. Se você desovar no móvel, você sabe a localização dos seus clientes. Você pode mandar para todo mundo que está perto daquele hotel. Então, eu acho que a questão do preço, ela vai além que no caso do móvel, qual a proposta de valor que você está entregando? Então, voltando a esse exemplo, você tem excesso de inventário e você quer desovar hoje, naquela região, no móvel deveria ser mais barato, porque você quer desovar para aquelas pessoas. Você não tem excesso de inventário e tem pessoas que querem ter a conveniência de comprar agora, deveria ser mais caro. Então, a resposta do preço no móvel voltando à questão do contexto. Se você tem contexto, você pode ter um preço variável. Na véspera do Natal, as coisas deviam ser mais caras ou mais baratas. Depende do estoque. E, voltando à sua segunda questão, só a questão do preço, minha resposta preço no móvel, se for feito de uma forma sofisticada e for possível, deveria ser variável, dependendo da conveniência do contexto. Segundo ponto, a questão da plataforma. Quando se fala de plataforma, tem vários aspectos, desde a plataforma tecnológica. Então, se eu for fazer mobile commerce, eu devia fazer iOS, Android, BlackBerry. Bom, se você pegar por número de usuários potenciais, você devia fazer iOS e Android. Tem muito mais gente usando. Depende. Não é o caso desse painel, mas se for no Oriente Médio, com uma série de características, a maior parte das pessoas está em BlackBerry. Então, a primeira coisa o público que você quer atingir está naquela plataforma móvel? Segundo ponto a experiência que você quer prover é suportada naquela plataforma móvel? Porque, não surpreendentemente, várias empresas só têm o aplicativo delas no iPhone. Porque o nível de serviço que ela quer prover não é possível em outras plataformas tecnológicas. Mas, falando de plataforma, do ponto de pagamento, quem vai pagar? Eu vou usar um cartão de crédito tradicional? Vou usar o PayPal equivalente? Ou vai surgir novas moedas só para isso? Ainda é uma batalha muito grande. Mas eu acho que o Square, que é uma forma de mobilidade também, mas um dos aspectos, que é no caso do checkout, mudou a equação da plataforma de pagamento. Eles ficaram tão fortes no checkout que agora começaram a ter pagamentos também do lado do comprador. Por quê? Se você já é um cliente deles no seu checkout, por que você não usa a mesma plataforma para a pessoa móvel que está comprando? Então, eu acho que na questão da plataforma, ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte. Mas, em geral, o que acontece nesse tipo de cenário, a gente já viu no e-commerce, o cartão de crédito sempre vai existir. Pelo futuro. As previsões de que ele seria substituído não. O dispositivo móvel também é outra... Não, ele vai ser substituído, mas vai ser as mesmas empresas. Eu acho que vai aparecer no móvel a mesma coisa que apareceu no e-commerce, novas plataformas. PayPal, não existia antes. No móvel, tem a questão de segurança, mas no móvel você tem mais informação do que na web, porque o telefone pertence a uma pessoa, o telefone é um equipamento pessoal, o computador não é. Você pode usar na empresa, no cybercafé. Então, eu acho que, para concluir a questão do preço, que foi a primeira pergunta, eu acho que o preço no móvel, se usar contexto, o preço pode ser diferente. E pode, inclusive, variar no próprio móvel. Na questão da plataforma, eu acho que tem dois aspectos. A plataforma você vai usar como o dispositivo final e também a plataforma de pagamento, que são dois pontos centrais.
E eu acho que na plataforma móvel, iOS e Android já estão meio de cartas marcadas. Na de pagamento, longe de ter alguém que ganhou o jogo. Um exemplo é que a própria Amazon agora lançou uma moeda. Você vê quão importante que é controlar o meio de pagamento. E como que isso ainda está indefinido em termos de futuro. Nosso tempo, recebi aqui uma informação que está esgotado, mas eu gostaria, né, nós já tivemos bastante opinião também dos usuários, se você pudesse concluir um pouco, Eduardo, só nessas duas questões, preço, perfeito. rapidinho Quero fazer rapidamente 4 comentários que cercam o tema do painel. O primeiro deles eu acredito sim que a mobilidade gerou um problema muito grave nas estratégias de preço, porque ele aproximou os canais. Então, quando o canal internet estava em casa, a loja estava lá e o telefone estava num outro ponto, essa não integração dava sim uma possibilidade de estratégias diferentes. Hoje, com a mobilidade, eu comparo muito facilmente. E foi isso que gerou o chamado omniconsumidor, que gera o omnichannel. E aí vem um ponto. Esse é um desejo do consumidor. E que, conversando com as empresas, muitas delas não estão prontas e não tem como, porque é o que a gente vem conversando. Eu tenho estruturas de custos diferentes nos canais. E tem o consumidor querendo que eu pratique o mesmo preço, que eu compre aqui, troque lá, enfim. Então, acho que essa é uma discussão sem solução. O segundo ponto é que a gente conversa sobre varejo como se ele fosse igual. Foi mencionado alguns exemplos sobre viagem, a gente tem pneu, a gente tem material de escritório, a gente tem um varejo mais sofisticado de Iguatemi, a gente tem o supermercado, e eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais o varejo segmentado. Quer dizer, o varejo de serviços, ele é diferente porque eu não tenho logística. Então, assim foram as músicas, os livros, as viagens, e eu acho que esse fluiu de um jeito diferente. O varejo com logística, ou seja, que tem um produto, ele é um pouquinho mais complicado, e aí vem a história do showrooming. E, finalmente, a gente ainda tem 2 tipos de compra. A compra por prazer, que eu acho que ela é bem representada por vocês, mulheres, comprando sapatos. Quer dizer, não há nenhum problema, nenhuma tarefa em fazer isso. Então, você não quer evitar, você não quer tirar aquilo da sua agenda. E tem a compra-tarefa, que é aquela, eu estou há 2 dias para ir no supermercado e não consigo ir. Eu gosto de ir ao supermercado para algumas categorias, mas a limpeza, por exemplo, se entregassem toda semana na minha casa aquilo que eu uso, eu ia ficar feliz da vida. Então, a tarefa e a experiência é importante, tá, Graça? E aí, um último ponto, que em relação à plataforma, que eu não, enfim, e eu quero aproveitar e fazer até um elogio ao evento, que eu tenho dito o seguinte: a gente discute mobilidade, e as minhas colegas viram, né? E eu tenho estado em muitos eventos de varejo, inclusive na última NRF, onde todo mundo está discutindo tecnologia e você não consegue acessar o celular no evento. E eu, aguardando o painel, fiz um teste e em 10 segundos eu estava assistindo ao vivo o evento pelo móvel. O que eu acho que é importante, porque a gente fala disso ainda como exceção, né? A quantidade de vezes que eu tenho tentado, e isso pode ser problema de banda, pode ser problema de plataforma, os problemas, como são múltiplos problemas, e se um deles estiver acontecendo, você já não consegue acessar, isso tem sido impressionante. Então, às vezes, existem soluções móveis que não funcionam. E uma mensagem, eu gosto sempre de deixar um ponto de discussão, a gente falou muito da mobilidade para o commerce, que é para os próximos anos, mas tem um que é já. E acho que isso pega muito até o caso do Iguatemi, que é o seguinte: o smartphone já é um instrumento de pesquisa, de consulta de informação. Então, as pesquisas têm mostrado o quanto o consumidor já confia mais no Google, acessado via smartphone, do que no vendedor. E o varejista precisa urgentemente capacitar os seus vendedores, porque imaginar que com treinamentos tradicionais a gente vai equalizar, não vai. Então, se não dá para concorrer com o inimigo, que a gente se junte a ele, né? Então, que a gente possa dar mobilidade para os times de vendas para que esse abismo se corrija aí nos próximos anos. Tá ótimo, Eduardo. Eduardo vai estar conosco amanhã, mais uma vez, né, no nosso talk show. Vamos explorar um pouco mais os conhecimentos dele nesse mercado. Você gostaria... É que assim, estão puxando a minha orelha aqui, porque eu esgotei o prazo, porque esse painel está muito bom, né? Então fica realmente difícil de acabar. Tá, mas vou pedir assim para ser super rápido aí o comentário. Bem sucinto. Quanto a preço, na verdade, no nosso segmento, a gente tenta
seguir a mesma precificação, tanto no eletrônico quanto nas lojas físicas, para trazer, na verdade, essa facilidade, porque a gente sabe que para comprar esse tipo de produto não é um produto barato, é um produto que é trocado de tempos em tempos, e ele necessita essa pesquisa. Então, hoje, a grande maioria dos nossos clientes já chegam com diversas cotações, pesquisas até de concorrentes, né? E do nosso próprio site mesmo, que não atua só dentro do estado de São Paulo, onde nós temos lojas físicas. Tá? Então, o preço tenta, sim, seguir uma regra única. É feito, em algumas situações, promoções mais direcionadas para o público eletrônico, sem dúvida alguma. Tá? Mas sempre acompanhando nas nossas lojas físicas. Quanto à plataforma, eu não tenho assim uma definição. A única definição, até me colocando numa posição de usuário, seria uma plataforma que atendesse todos os devices, né, possíveis. Né? Eu sei que isso hoje é o grande problema que nós enfrentamos, mas seria o melhor dos mundos a serem seguidos. Ok. Eduardo, eu concordo assim com você 1000%. Eu acho que se a gente vai instrumentalizar o varejo com a mobilidade, instrumentalize o vendedor. Ao invés de chegar o cliente na loja e mandar uma mensagem para ele dizendo, olha, tem uma calça em promoção, avise para o vendedor que quem está chegando é o Eduardo, que a última vez ele comprou um paletó, porque a experiência da troca, de você ser atendido, de você ser identificado, ela é muito maior do que a facilidade e a comodidade da internet. Então, acho que os varejistas, eles têm esse desafio que é mudar o perfil do funcionário que está ali. Assim como quando a gente automatiza um processo na empresa que também tem que mudar o perfil do seu back-office, os vendedores... eu tive a oportunidade de ver o vídeo que a Apple tem institucional sobre o treinamento dos personagens. A gente não sabe disso, mas numa loja Apple você tem 3 tipos de profissionais. Você tem o Genius, que é o cara que bola o seu uso, porque o smartphone... Cada um aqui pode usar de uma forma, e quanto melhor você usar, melhor para a Apple e mais fiel ele vai ficar. Então, tem alguém ali para fomentar o uso. Né? Tem o cara que está antenado para ver a logística, o cara entrou, está parado muito tempo, alguém foi... Então, assim, a logística da loja ela é fundamental, voltada para a experiência, não voltada para... Se você quiser alguma coisa, você fala comigo, aquilo é terrível. Né? Um comentário assim que assim, você não é nada ali. Então, assim, tem que mudar, e eu acho que a mobilidade, se ela não mexer nesse item, que é o perfil do profissional, né, e instrumentalizar ele, eu acho que aí realmente a gente perde para essa questão de contato e experiência. Gente, olha, agradeço imensamente, excelente, muito obrigada, uma salva de palmas aqui, os nossos painelistas.